Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou o secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mudança na tabela do imposto de renda. Bom, é de conhecimento geral que houve uma mudança, houve uma atualização da tabela do imposto de renda, mesmo porque no momento da gravação desse vídeo aí, a gente está aí nos últimos dias da entrega do imposto de renda, tá? E aí houve esse reajuste, ok? Que aumentou o limite de isenção do imposto, passou de R$ 1.903 para R$ 2.112, ou seja, quem ganha até R$ 2.112 está isento do imposto de renda, e acima disso a tabela ela sofreu um reajuste. A gente tem até aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no card, ó, como é que ela ficou, ok? As faixas são de 0 a 2.112 como isento, de 2.112 até 2.826 a alíquota é de 7,5 com dedução de R$ 158,40 e por aí vai, ok? Beleza, bom, o objetivo do vídeo, obviamente, não é só falar que houve o reajuste da tabela do imposto de renda. Não é só isso. Aqui é um canal de cálculos trabalhistas. A gente sempre faz um link, né, uma ligação do assunto, do momento, enfim, com cálculos trabalhistas com o PJ Calc. Então, na verdade, o vídeo a gente vai falar sobre imposto de renda de um modo geral, ok? Algumas considerações aqui teóricas e depois um exercício no PJ Calc, beleza? Só deixando a dica antes aí para você se inscrever no nosso canal. Nosso canal tem vídeos semanais aí sobre essa dinâmica dos cálculos trabalhistas, muitas práticas que a gente traz lá da contadoria e também deixar a dica do nosso curso, beleza? A gente tem um curso de liquidação de verbas de cálculos trabalhistas com aplicação total no PJ Calc. E em breve, a gente vai lançar um curso exclusivo de liquidação de sentença. Para você que já tem a base no PJ Calc, só vai liquidar. Tá? A gente está pensando aí algo em torno aí de 30 sentenças reais para você liquidar, ok? Fica ligado aí que a gente vai trazendo as dicas. Vamos começar então. Primeiro é importante a gente ir lá no CTN, no Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. E aí a gente vai lá no artigo 43, que ele vai falar da questão do fato gerador do imposto de renda, né? Quer dizer, ele vai conceituar o imposto de renda, vai dizer que é da natureza da União, a estipulação, a instituição do imposto de renda, e esse imposto ele vai incidir sobre rendas e proventos de qualquer natureza, ok? E o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de quê? De proventos de qualquer natureza, tá? Entendido aí também os acréscimos patrimoniais, ok? Então, imposto de renda, imposto de competência da União, que tem como fato gerador o recebimento de rendas de qualquer natureza, beleza? Quem trabalha com cálculos trabalhistas sabe que na apuração do imposto de renda a gente trabalha muito com o tal do RRA, ok? Principalmente lá no nosso PJ Calc, lá nas fundamentações legais, ele traz o imposto de renda apurado conforme a OJ 400, conforme a instrução normativa tal da Receita Federal, obedecendo o RRA. O que é o RRA? São os rendimentos recebidos acumuladamente, é o RRA. Então, esses rendimentos, né, mensais que são recebidos, que a gente viu lá conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional, esses são tributados ou não. Aqui estamos na ótica trabalhista, ok? Esses rendimentos recebidos acumuladamente, eles se referem aos anos calendários anteriores. Por isso que quando a gente faz a declaração do imposto de renda, o ano calendário é sempre do ano anterior. De acordo com as instruções da Receita Federal, esses rendimentos recebidos acumuladamente, eles dizem respeito a proventos de aposentadoria, ok? Então, por isso, quando você pega um cálculo de complementação de aposentadoria, por exemplo, há a possibilidade de apuração de imposto de renda, tá ok? E também rendimentos do trabalho. Isso se enquadra como rendimento recebido acumuladamente e vai ser feita a apuração, né? Quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai verificar justamente essa tabela do imposto de renda, vai jogar na tabela, o sistema vai jogar e vai ver se enquadra na faixa de isenção ou não. Esse RRA também se aplica a rendimentos que decorram de decisões judiciais, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Estadual, ok? E também o 13º. A gente vai ver que o 13º salário ele tem uma tributação diferenciada.
Então, sobre o 13º incide o imposto de renda e esse imposto sobre o 13º ele é apurado até separadamente. Indo mais diretamente para a parte trabalhista, a gente tem aqui uma orientação jurisprudencial importantíssima, muito citada, que é a OJ 400 do TST, que ela fala, em suma, o seguinte, acompanha aqui no card, os juros de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagamentos em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo artigo 404 do Código Civil. Ok? Ou seja, de acordo com a SJ 400, quando você vai apurar o imposto de renda, você tem que, primeiro, você tem que verificar. Estamos na esfera trabalhista, estamos realizando cálculos trabalhistas. Então, você vai fazer os cálculos. Primeira coisa que você tem que fazer em relação ao imposto de renda, verificar sobre quais verbas incide o tributo, o fato gerador. Okay? Existem verbas de natureza indenizatória, sobre as quais não vai incidir, e existem verbas salariais, sobre as quais vai incidir. Tem uma série de normas, de leis, dizendo sobre o que incide e sobre o que não incide. Separou isso, bom, aqui está a minha base de cálculo, beleza? Está a minha base tributável. E aí, dessa base tributável, você vai ver se sobre esse valor há juros de mora embutido ali. E aí, se houver, você tem que fazer o que a gente chama de expurgo de juros. Você tem que tirar os juros, tem que verificar qual é a taxa de juros, beleza? E expurgar esses juros, deixar o valor, a gente chama pelado, deixar só corrigido monetariamente. E aí joga na tabela do imposto de renda. Por quê? OJ 400. Os juros de mora, de acordo com o artigo 404 do Código Civil, tem natureza indenizatória, beleza? E sobre eles não incide imposto de renda. Bom, o imposto de renda ele tem que ser calculado sempre ao final, no momento do pagamento, beleza? Súmula 368. Na prática, a gente já calcula, né? Lá na contadoria, os contadores, secretários calculistas no caso, né? Já fazem a apuração do imposto de renda no momento da homologação mesmo dos cálculos, mas de acordo com a súmula 368, sempre que você for fazer o pagamento, você deve apurar o imposto de renda naquele momento ali, tá? Questão da dedução do imposto de renda, dedução a título de imposto de renda, é matéria de ordem pública, então não estão sujeitas à preclusão, beleza? Como a gente falou lá no começo, a tributação do 13º é feita em separado, tá? Isso está de acordo com a Lei 8.134 de 1990, no artigo 16, inciso 3. Tá? Quem declara imposto de renda já sabe disso, sabe que vem lá tributação exclusiva, beleza? Aí vem lá 13º. Tá? E aí entra um detalhezinho que a gente vai ver aqui que muita gente que trabalha com cálculo não se atenta. De acordo com esse RRA que a gente viu aqui da Receita Federal, as instruções normativas, que agora, salvo engano, é a instrução normativa da Receita Federal que está em voga, é a 1500 de 2014, salvo engano, porque eles vão sempre mudando, atualizando, e eu confesso aqui que eu não tenho atualizado, mas eu acho que é essa, 1500 de 2014, né? Porque antes disso, né, antes da imposição, da implantação desse RRA na apuração do imposto de renda, como é que era feita a apuração do imposto de renda na Justiça do Trabalho? Você pegava o total da liquidação, aí verificava o percentual de parcelas tributáveis, beleza? E aplicava ali o imposto de renda. Beleza? Aplicava sobre aquele total ali, sem juros, aquele total tributável, jogava na tabela de imposto de renda. Então os reclamantes, eles pagavam, havia uma dedução considerável, né, de imposto de renda do bruto devido ao reclamante. Beleza? Com a instituição, né, com o advindo dessas instituições normativas, começou lá com a Instituição Normativa 1127 da Receita Federal, não lembro agora o ano, aí agora está atualizada com essa 1500 aí. Aí o que acontece? A tributação dos valores devidos nas condenações trabalhistas segue a metodologia do RRA. Pega a quantidade de meses, né? Pega o percentual tributável da condenação e divide pela quantidade de meses trabalhados. Beleza? Aí despencou, né? Dificilmente agora você tem a apuração de imposto de renda, porque quando você divide esse valor devido, esse valor tributável pelo número de meses trabalhados, né? A base de cálculo despenca. O que eu estou falando aqui em relação a isso é que pouca gente sabe que na hora que você vai contar o número de meses para fazer a apuração do imposto de renda, os 13º têm que ser contados como meses separados, beleza? Então, um contrato de um ano, que começou no dia 1º de janeiro e terminou no dia 31/12, na hora que você for fazer o número de meses, né? Número de meses para a apuração do imposto de renda, na verdade não são 12, são 13. Porque o 13º conta como um mês separado, porque ele tem a tributação separada. Tá? Na prática, muita gente não sabe disso, pouca gente utiliza isso, mas com certeza
diminui muito a questão do imposto de renda, né? Porque vai diminuir a base de cálculo, isso é interessante para os autores aí ficarem ligados. Beleza? Muito bem. Temos aqui um simulador da Receita Federal, que eu particularmente às vezes uso, né? Para fazer uma apuração rápida que eu não preciso fazer no PJ Calc. Tá aqui o link, ó, a gente vai acessar aqui agora. O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Em que, olha, ele joga aqui, ó, a apuração do imposto de renda sobre pessoa física, seguindo o RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Aí você vê aqui o ano calendário, a fonte pagador. Isso aqui você não precisa preencher. Isso aqui só se você for fazer um relatório que você precisa imprimir, mas para você fazer uma verificação em loco, tá? Você não precisa, ó. CPF do contribuinte. Aí aqui sim, ó. Digamos que eu quero verificar aqui um cálculo em que tenha dado R$10.000 de valor tributável, tá? Que eu quero ver quanto isso vai dar de imposto de renda, tá? R$10.000, tá? Não vou incluir os juros, porque os juros aqui a gente sabe que eles não são tributáveis, só esses R$10.000 aqui, valor corrigido, tá? Vamos lá, mês de recebimento, vou botar agora aqui, vamos botar maio, tá? Número de meses, tá? Aí vamos considerar essa situação que a gente viu. Digamos que o contrato dele tenha sido de um ano, tá? Do ano passado, tá? De um ano. Então, geralmente os calculistas vão botar o que aqui? 12 meses, tá? 12 meses. Mas não estaria errado eu colocar 13, porque o 13º conta como um mês, uma tributação em separado. Beleza? Despesa com ações judiciais, não. Deduções. Se eu tiver um INSS reclamante aqui a deduzir, eu lanço aqui. Beleza? Que ele vai deduzir da base de cálculo, né? Esse INSS cota reclamante tem que ser deduzido. Digamos que há no cálculo aqui do meu exemplo, uma dedução de R$250 de INSS cota reclamante. E aí eu peço para ele calcular. Tá vendo? Ele calcula aqui, ó. Ele está dizendo que não há imposto de renda devido. A base de cálculo vai ser 9.750, tá? Que vai ser justamente o quê? Os 10.000 menos os 250 da dedução cota reclamante. Ele vai dividir por 13 meses. Beleza? Vai jogar na tabela do imposto de renda e vai ver que está abaixo do limite de isenção, vai dar zerado. Tá, isso aqui é um artifício rápido, porque na verdade quando você estiver fazendo o cálculo no PJ Calc, ele já vai apurar lá para você. Tá? Isso aqui é só para você fazer uma verificação rápida. Eu considero um instrumento interessante. Beleza? Muito bem. Visto isto, vamos agora fazer uma prática. Tá? Temos aqui um exercício. Os dados, como sempre, você sabe, estão na descrição. Tá? E aí se você quiser dar pause para fazer e depois seguir aqui com a gente, que eu acho sempre o ideal, você pausa o vídeo agora, tenta fazer, vai lá nos dados na descrição e tenta fazer. Se você quiser seguir, a gente vai fazendo aqui, mas sempre faça exercício, sempre pratique. Então o que nós temos aqui? Eu vou anotando aqui, estou com a tela do computador, vou anotando aqui porque eu só estou com uma tela. Então vamos lá, ó. Nós vamos atualizar agora um cálculo feito em outro sistema, no Excel. Beleza? Então nós vamos usar uma ferramenta do PJ Calc chamada atualização de cálculo externo. Que é uma ferramenta que ele não vai criar um cálculo para você, mas ele vai permitir te atualizar um cálculo feito em outro sistema. Beleza? Então, o que a gente precisa? A data do último cálculo, da última atualização. Eu vou anotar aqui, ó, 18/7/2018. Beleza. Aí eu vou precisar do valor bruto atualizado, do valor principal bruto, incluindo aí INSS cota reclamante, imposto de renda, atualizado, ou seja, com juros e correção. Então vou botar aqui, ó, principal bruto atualizado, R$ 34.058,01. Bom, aí eu tenho que verificar no cálculo que eu estou atualizando qual é a taxa de juros, qual é a quantidade de juros, tá? Muitos cálculos vêm com o valor dos juros, vem o principal mais juros mais o valor atualizado. Aí você já viu o valor dos juros, mas muitos vêm só na forma de percentual. Vem lá o principal corrigido, tantos de juros, né? Percentual de juros desde o ajuizamento, seja ele Selic ou 1%, e o total. Então, nesse caso, nessa segunda situação, eu preciso fazer o expurgo de juros, tá? É o nosso caso aqui. Então, eu verificando o cálculo lá, o qual estou atualizando, eu verifiquei que do ajuizamento até a data desse cálculo aqui, julho de 2018, houve uma aplicação de 35,21% de juros. Pela data do cálculo, né, certamente era juros de 1%.
tá? Mas se for Selic, também você veria o percentual do juros Selic. Cuidado que essa forma de expurgo de juros que eu vou fazer agora não pode ser feita em juros decrescentes. Se houver parcelas vincendas com data do vencimento posterior à data do ajuizamento, eu não posso fazer isso aqui que eu vou fazer agora, o expurgo de juros, tá? Nesse caso, se você tiver parcelas vincendas, ou seja, devidas após o ajuizamento, aí a atualização ela tem que ser mensal. Uma outra oportunidade a gente vê isso. Se eu tenho 35,21% de juros, eu transformo isso aqui no fator multiplicativo. Como é que eu faço isso? Eu divido o 35,21 por 100. Por que por 100, Marco? 100%. 35,21% é 35,21 dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,3521. E somo com 1. Beleza? 1,3521. Esse é o meu fator multiplicativo. Para que serve esse fator multiplicativo? Ou para eu aplicar juros, no caso eu multiplicaria o valor corrigido por esse fator multiplicativo, ou para eu expurgar os juros, no caso eu divido. Tá? Então eu vou pegar esses 34.058,01 e vou dividir pelos juros, que no caso aqui está no fator multiplicativo. Marco, eu não posso dividir pelos 35, eu não posso dividir por 0,3521? Não posso. Porque se eu dividir só por 0,2531, eu não vou estar achando a quantidade de juros. Eu preciso dividir o percentual de juros por 100 e somar mais 1. Guarda isso. Isso é matemática financeira. 1,3521. Beleza. Feito isso, essa divisão, né, do bruto atualizado com expurgando os juros vai me dar 25.188,97. Esse 25.188,27 é o valor dos juros? Não. É o valor do principal corrigido monetariamente. Tá? O valor dos juros, eu poderia sim dividir o 34.058 por 0,3521. Poderia, eu achar só o valor dos juros. Tá? Muito bem. Achei o principal corrigido monetariamente, falta eu achar o valor dos juros. Beleza? Se o valor bruto atualizado com juros e correção monetária é 34.058,01 e o principal corrigido é 25.000, quer dizer, o principal sem juros é 25.188,97, quanto é que são os juros? É a diferença. Juros vai me dar 8.869,04. Marco, por que você está fazendo tudo isso? Você já está atualizando? Não, eu estou só separando os dados para eu jogar no PJ Calc. Quais são os dados que eu vou usar até agora? A data do último cálculo, beleza? O principal corrigido monetariamente, que é o valor sem juros. O valor dos juros, beleza? Vamos continuar. Ele continua dando aqui os dados do cálculo que eu vou atualizar, o INSS. Então ele dá o INSS cota reclamante e cota reclamada. A cota reclamante é 1.250. A cota reclamada é 4.500. Aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? Esse valor que nós estamos atualizando, que foi lá os R$ 35.058, ele é o valor bruto, lembra que eu falei? Ele tem embutido nele o INSS cota reclamante e o imposto de renda eventualmente, tá? Então, eu tenho que ter em mente que dessa divisão aqui do INSS, 1.250 devido cota reclamante e 4.500, esses 1.250 estão embutidos lá no valor bruto. Estão embutidos. Tem que prestar atenção nisso. Tá? Isso é uma coisa que gera bastante dúvida. Tá? Eu posso estar fazendo a atualização do valor com o principal já líquido, ou eu posso fazer a atualização do valor principal bruto. Se for o caso de atualizar o valor principal bruto, que é o nosso caso aqui, ele vai ter embutido o INSS cota reclamante, que tem que ser deduzido, e eventual imposto de renda. Beleza? Vamos continuar. Olhando os cálculos lá, né, eu verifiquei que, obviamente, desses 34 mil, né, qual o valor aqui? Mais de 34 mil reais, o percentual de parcelas tributáveis não é 100%, não é 100% de verbas tributáveis, tem verbas indenizatórias. Então, nesses cálculos os quais eu estou atualizando, eu verifiquei que o percentual de parcela tributável é 89,23%. Como assim, Marco? Como é que você achou esse percentual? Ou esse cálculo, o qual eu estou atualizando, vai me informar, ou eu posso fazer isso. Como, Marco? Eu vou na tabela dele de imposto de renda e verifico a base de cálculo do imposto de renda dele. Beleza? Digamos que no cálculo desse cara,
ele botou lá que desses R$ 34.058 é tributável, a soma das parcelas tributáveis equivaleria a R$ 23.000, por exemplo. Tá lá. Aí ele jogou essa tabela ele jogou esse valor de R$ 23.000 na tabela de imposto de renda. Beleza? Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo o percentual de parcela tributável tendo o total e o total tributável? Eu divido a parte pelo todo. Eu pego os R$ 23.000 que são tributáveis e divido pelo total. Tá? Mas nesse nosso exemplo aqui eu já tenho os 89,23% porque o cara lá, o cara que fez o cálculo já me deu. Parcela tributável, 89,23%. O PJ Cálculo faz isso. Quem faz cálculo no PJ Cálculo sabe que ele vem lá no relatório percentual de parcelas tributáveis, tanto por cento. É isso. Beleza? Então, o que vai ser tributável, tá? Vai ser 89,23% sobre o total tributável. Beleza? Muito bem. O que mais que a gente precisa aqui? Número de meses, 12. Tá? 12 meses. Nesse caso aqui, eu não sei se já está incluído o 13º ou não. Vamos deixar o número de meses 12. Então, já temos todos os dados necessários aqui. Ah, sim. Faltou apurar o valor tributável. Como é que eu faço o valor tributável? Tá? A base de cálculo tributável. Eu vou pegar o principal corrigido monetariamente, que a gente já achou, sem os juros, porque os juros não são tributáveis, lembra? O J400. Beleza? E vou multiplicar pelo percentual de verbas tributáveis, 89,23%. Aqui eu não vou usar fator multiplicativo, como eu usei, né, no total de juros, né, na remuneração dos juros. Não, aqui eu vou usar o percentual mesmo, tá? Isso vai me dar um percentual tributável de 22.476,12. Isso aqui é o percentual tributável, tá? Que eu vou jogar na tabela de imposto de renda. Mas cuidado que tem a dedução da cota do INSS, cota reclamante. Já tem todos os dados aqui. Vamos no PJ Calc. Beleza? Vamos criar novo cálculo. E vamos em cálculo externo. Marco, é muita informação. É percentual daqui, é fator multiplicativo dali, é expurgo de juros. Bom, só lembrando, a gente tem um curso completo de liquidação de verbas trabalhistas em que a gente adentra nesses assuntos com muito mais profundidade. Tá? Vai muito mais a fundo, com muito mais calma. Beleza? Então fica o convite para vocês aí. Tá? O link está na descrição. A metodologia é essa, muito dinâmico, muita prática. E se você tiver realmente dificuldade, convido você a dar uma olhadinha lá no nosso curso, dá uma olhadinha lá, tá bem legal. E aí, com certeza, essas dúvidas aqui que eventualmente apareçam, você vai sanar. Beleza? Beleza. Acabamos de preencher aqui os dados, de separar os dados necessários. Vamos ao exercício. O primeiro exercício, ele pede para a gente calcular o imposto de renda, apurar o imposto de renda, tá? Vamos apurar o imposto de renda. Nos cálculos originais já tinha imposto de renda, tá? Mas nós vamos, como a gente viu na súmula 368, tá? Sempre na hora você sempre tem que estar sempre reapurando o imposto de renda, né? Então é o que nós vamos fazer agora, beleza? Então o primeiro exercício é reapurar o imposto de renda que já foi apurado nos cálculos originais. Vamos criar novo cálculo externo, cuidado, tá? E vamos em parâmetros do cálculo. Agora a gente vai começar a pegar todos esses dados que nós lançamos aqui no rascunho e jogar no sistema. Ó, primeiro deles, data da última atualização. É a data do último cálculo, 18/7/2018. Correção monetária. Pela data do cálculo aqui, vamos entender que ainda se usava TR e juros de 1 a 1%. Artigo 39 da Lei 8177. TRD, juros TRD, né, que é TR, mais juros de 1% ao mês. Beleza? Então vamos aqui manter a TR. Lembrando que esses três índices aqui, ó, JT mensal, JT diário e TR, se equivalem, tá? É a mesma coisa. E aqui, juros padrão ou juros de mora 1%, tanto faz. Beleza? INSS deixa, tá? Vamos reapurar o imposto de renda. Vamos reapurar. Quantidade de meses, 12. Aí aqui ele traz os critérios, né? Ele vai deduzir a cota previdenciária do reclamante, se houver previdência privada e tudo bonitinho. Vamos salvar. Agora, nós vamos lançar os valores tributáveis e não tributáveis e os juros. Por isso que a gente separou aqui o que é tributável, o que não é tributável, o que é juros, o que não é juros. A gente vem aqui em parcela tributáveis e aí você vê que ele tem aqui, ó, os créditos do reclamante, tá? Verbas tributáveis. Então vamos ver aqui no nosso rascunho,
22.476. Então, vou aqui e marco 22.476,12. Parcela não tributável é o que falta para completar o valor que eu estou atualizando. O valor que eu estou atualizando é o principal corrigido, lembra? 25.188. Então, desses 25.188, eu tenho que subtrair o que é parcela tributável. Então, vem aqui, ó, 25.188,97, subtraio da parcela tributável, que é 22.476,12. Então, parcela não tributável, 2.112,85, sem juros, tá? Ó, Marco, não entendi. Vamos voltar. Lá no começo, a gente não fez o expurgo de juros? Era 34 mil, o valor bruto total, 34.058,01, bruto atualizável. A gente expurgou os juros, achou 25.188, certo? Só que desses 25.188, a gente verificou também que 89,23% é tributável, é o que vai incidir em imposto de renda. Beleza? Então, eu tenho que ver quanto equivale de 25.188, quanto equivale a 89,23% disso. Equivale a 22.476. É isso que vai ser tributável. Tá? O restante, a diferença, que é 2.712, não vai ser tributável. Marco, ainda não entendi. Mostra para mim. É só a gente somar. Ó. Quer ver? Vamos somar aqui. Ó. Pega aqui. Quanto foi de parcela tributável? 22.476,12. Quanto é de parcela não tributável? 2.712,85. Dá 25.188. Beleza? Então eu separei o que é tributável do que é tributável. Parcelas, o valor da parcela aqui eu boto só o valor corrigido. Agora vai entrar uma controvérsia. Uma controvérsia aí. O que muitos calculistas fazem? Eles pegam o valor dos juros. Quanto a gente achou de juros quando a gente expurgou os juros? A gente achou de juros 8.869, lembra? Muitos separam aqui, ó. Pega 89,23% e aplica sobre os juros, bota aqui, e pega o restante desses juros e bota aqui. Eu, Marco, faço diferente. Eu coloco o valor integral dos juros nas parcelas não tributáveis. Ok? Por quê? OJ 400. Eu entendo dessa forma. Tá? Então, eu não divido os juros. Você vai ver, de repente, calculistas aí fazendo, dividindo. Eu não divido. Eu coloco a parcela tributável, eu coloco os juros 100% como parcela não tributável. Qual a justificativa, Marco? OJ 400. Sobre juros de mora não há incidência de tributação. Então, eu coloco os juros, ó, 8869,04 em parcelas não tributáveis. Se eu somar esses três valores, você vai achar exatamente o valor da condenação. O valor bruto da condenação. Ó, vamos lá. Parcela tributável sem juros. 22.476,12. Parcela não tributável sem juros. 2.712,85. Total de juros. Aqui eu errei, né? Aqui é 8869,04. Agora, se você somar a parcela tributável sem juros com a parcela tributável com juros, você vai achar o valor da condenação. O valor da última condenação, que era 35.058, lembra? Ó, vamos somar aqui. Ó. Pega o valor da parcela tributável sem juros, 22.476,12. Pega o valor da parcela não tributável sem juros, 2.712,85. E pega o valor dos juros, 8869,04. Isso tem que dar o total da condenação, 34.058. Ah lá, 34.058,01. Beleza? Então tá tudo certo aqui. Ok, o sistema ele vai tributar esse valor aqui, só que aqui a gente está trabalhando com valor bruto. Falta o quê? A dedução do INSS cota reclamante. Então vem aqui em descontos do crédito reclamante, ó, contribuição do segurado, tá? E lança o INSS cota reclamante. Porque ele está embutido nesse valor, não pode tributar isso aí. 1.250. Tá? Bota aqui corrigir desconto. Pela TR também. Ok. E agora eu vou liquidar. Então vou aqui em atualização. Liquidar atualização.
Aqui eu identifico o cálculo de ID tal, parará, faça alguma observação aqui que eu queira, data da atualização e vou ver o relatório. Vou imprimir. Ó, nesse caso aqui ele apurou 0 de imposto de renda. Tá? Ó, aqui tá as informações, ó, vamos ver se ele mostra aqui. Aqui, ó, item 3. Imposto de renda apurado através da tabela progressiva acumulada, vigente no mês da liquidação para ocorrência anos anteriores à liquidação, artigo 12 e tal, através da tabela progressiva mensal, vigente no mês da liquidação, tal. Ele já está utilizando a tabela atualizada, tá? Aqui ele faz a correção, ó, a correção do principal, beleza? Ó, ele pega o principal corrigido, que é 25.188, beleza? Tira os juros aqui. Tá? Aqui ele faz o sistema faz uma coisa aqui que eu não entendo muito bem, não concordo muito. Ele corrige monetariamente os juros. Tá vendo? Ele corrige aqui o principal e aqui embaixo ele corrige os juros. Isso não entendo, não, sei lá, uma coisa que meio não concordo muito com essa metodologia não, mas enfim. E ele pega os juros de mora da última atualização até hoje, tá? Mais 57,9677 de juros, beleza? Apura imposto de renda aqui, ó. Só que aqui, gente, está faltando o imposto de renda cota reclamada. Está faltando o INSS cota reclamada, beleza? Então vamos fechar aqui, ó. Nós só lançamos o cota reclamante, 4.500 de cota reclamada. Como é que faz isso, Marco? Muito simples, ó. Volta aqui em cálculo externo, parcelas atualizáveis, aí vem aqui o dos débitos do reclamado e aqui, ó, contribuição social patronal sobre salários devidos, a partir de março de 2009, foi 4.500, beleza? E aqui também faltou a contribuição social do segurado, que é recolher a previdência, 1.250. Tá? A gente faz a dedução para efeito do cálculo do imposto de renda, mas tem que incluir aqui o INSS devido pelo reclamante também e pela reclamada. Tá? Salvamos. Agora sim, aqui continua sem apuração do imposto de renda, não mudou nada do reclamante, tá? Mas agora tem o INSS, tá? Tem o INSS cota reclamante, cota reclamada, ó. Aqui, ó, contribuição social sobre salários devidos, tá? É a soma dos dois, tá? É a contribuição do reclamante, aqui, ó, que é esse 1.274, aqui, ó, 1.250, que é o desconto, né? A dedução para apuração do imposto de renda, mas é o devido pelo reclamante, mais os 4.500 da reclamada, beleza? E aqui ele faz a apuração do imposto de renda, ó. Qual é a base de cálculo? 22.920 dividido pelos 12 meses, dedução da base, dedução da cota reclamante, então a base fica 21.640 dividido pelos 12 meses, tá? Né? Ó, vamos fazer aqui na mão mesmo, ó. A base de cálculo aqui, ó, 21.000, a gente ver como é que já fica isento, ó. 21.545,80, tá? Se a gente dividir pelos 12 meses, ó, R$1.795, passa longe da tabela de isenção. Tá? Mesmo se a tabela não tivesse sido corrigida, ele também estaria isento, porque na tabela anterior do imposto de renda, quem ganhasse até R$1.903 já era isento. Agora foi para 2.112. Então, é inequívoco aqui a questão da isenção. Tá? Bom, gente, continuando aqui o nosso exercício, agora a gente vai fazer um que é o seguinte. A gente vai diminuir o número de meses para 3, ok? Vamos diminuir o número de meses para 3 meses. Vamos supor que o contrato fosse de apenas 3 meses. O resto dos dados a gente mantém. Vamos só diminuir o número de meses para 3 para ver o que vai acontecer. Por óbvio, o que a gente já deduz, né? Quanto menos meses, ok? O divisor, no caso, que é o número de meses, vai diminuir. Então, o valor, a base de cálculo do imposto de renda vai aumentar. Provavelmente vai sair da faixa de isenção. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui em dados do cálculo externo, parâmetros do cálculo externo, e aqui, ó, a gente muda de 12 para 3 meses, ok?
Então a nossa base de cálculo agora vai ser dividido só por 3 e jogada lá na tabela de imposto de renda. Vamos atualizar novamente. E vamos ver como é que ficou a apuração do imposto de renda. No exercício anterior, deu isento. Vamos ver se agora ele entra na faixa de apuração. Olha, entra, como diz o outro lá, com força, tá? De 0 pulou para 3.300 e... Deixa eu dar um zoom aqui. R$ 3.344 de imposto de renda. Você vê que a quantidade de meses, ela influencia muito. E antes dessas mudanças, né, antes da aplicação do regime do RRA na apuração do imposto de renda nos cálculos trabalhistas, eu ainda peguei muito essa época, né, o imposto de renda aqui nesse caso aqui, o número de meses era um só. Era o momento do pagamento, não era o número de meses do contrato, não. Então, era comum o autor ter uma pancada boa de imposto de renda. Né? Os autores têm que levantar as mãos para o céu aí com essa mudança. Muito bem. Bom, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, vamos fazer o terceiro exercício, que é a dedução de valores pagos. Vamos imaginar uma situação aqui que no dia 23/11/2021 houve um pagamento parcial de valores. Houve a expedição de alvarás, não na integralidade da condenação, mas apenas parte da condenação foi paga. Então, no caso do autor, foi pago R$27 mil, foi pago ao INSS R$ 1.500 e foi pago R$ 300 de imposto de renda. Como é que a gente vai apurar essa diferença? Essa parte de apuração, de dedução, né, de valores pagos aqui no PJ Calc, eu confesso que talvez seja a única parte do sistema que eu tenho uma crítica a fazer, porque realmente eu acho muito confusa. Eu acho muito confuso. Eu é a única parte do sistema em que eu teço uma crítica, porque eu não concordo muito com essa forma que eles fazem, não. Não que esteja errada, não é pelo erro, mas é a metodologia, a formatação que eles fazem que eu acho muito confusa. Mas enfim, vamos lá, a gente tem que saber fazer, que é o nosso sistema. Então vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem o nosso cálculo apurado, beleza? Já temos o nosso cálculo aqui apurado, vamos manter esse último cálculo com 3 meses. Qual é a ideia aqui? Primeiro, a gente tem que atualizar o valor até a data do pagamento. Esse é um erro muito comum que se comete, inclusive eu também, quando comecei, cometia muito esse erro, de você atualizar até a data de hoje. Não, você vai atualizar até a data do pagamento do alvará. No caso, muita gente atualiza até a data da expedição do alvará e deduz o valor do alvará, o valor que está pago no alvará. Não é a melhor técnica. Não é. Por quê? Pode ser que seja um depósito muito antigo, né? E esse valor recebido já esteja bem majorado. Porque ele ficou lá no banco depositado, foi correndo juros e correção, ok? O mais correto é você verificar, junto à Caixa Econômica ou Banco do Brasil, o dia que o alvará foi pago e o valor efetivamente recebido pelo autor, pelo INSS. Esse é o correto. Tá? Mas, repito, tem muitos reclamantes, mas tem muitos calculistas que fazem a atualização até a data do pagamento do alvará, deduz o valor de face do alvará, né? Essa metodologia não estaria tão errada assim se a data do depósito fosse próxima. Agora, se a data do depósito for muito antiga, aí dá uma diferença brutal. Aí a ré vai estar sendo muito prejudicada. Então, vamos considerar que no nosso caso aqui, fazendo da forma certa, tá? O autor realmente recebeu, o alvará foi expedido aqui em agosto de 2021, mas no dia 23/11, a gente viu o extrato lá, foi o dia que ele sacou, né? 23/11, o alvará saiu, vamos supor, R$20 mil e ele sacou R$27 mil com os acréscimos, mesma coisa INSS e imposto de renda. Vamos imaginar esse cenário. Como é que a gente faz aqui então? Então a gente tem que pegar o sistema e nós temos que fazer o que eu falo, jogo do tempo, da linha do tempo, né? Nós estamos atualizados os cálculos hoje. Atualizamos aqui essa última versão hoje. Por quê? Fizemos a atualização simples, né, pela data de hoje. Como tem pagamento, o que a gente tem que fazer? A gente pega essa linha do tempo e volta essa linha do tempo para a data do pagamento, 27/11/21. Então tem que voltar essa linha do tempo para o dia 27/11/21. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui em liquidar atualização e muda aqui a data para a data do efetivo. No caso eu falei 27/11, é 23/11, tá, gente? Desculpa. 23/11. Então, volto lá. Marco, por que 23/11? Não entendi. É a data que a gente verificou que o alvará foi efetivamente pago.
não necessariamente expedido, mas efetivamente recebido. Beleza. Bota aqui a identificação do cálculo, algum comentário. Beleza. Então, eu voltei meu cálculo que estava atualizado hoje para 23/11/21. Então, vamos lá. Já liquidei até o dia 23/11, voltei na linha do tempo. Agora eu vou fazer os pagamentos, ok? Estou agora no dia 23/11/2021. Vou em dados do pagamento, novo, e vou informar aqui o que aconteceu no dia 23/11. 23/11/2021. Eu vou informar aqui o total do pagamento. Quanto foi o total? 27.000 do autor, mais 1.500 do INSS, mais 300 do imposto de renda. Total, 28.000. Vamos lá, 28.800. E aqui eu indico os alvarás. Alvará de ID tal. Tá? Beleza. Quanto foi pago ao reclamante? No caso aqui eu vou colocar o quê? 27.300, porque é o bruto do reclamante, né? 27.300, já incluindo o imposto de renda. Só que esse imposto de renda não vai para o reclamante, ele vai ser deduzido. Então aqui, ó, eu lanço o bruto do reclamante, 27.300. Só que desses 27.300 eu tenho que dividir o que é reclamante, o que é imposto de renda. Beleza? Então aqui, ó, eu coloco no líquido do reclamante, né, do principal, 27.000. E clico apurar. Os outros 300, ó, eu marco aqui imposto de renda, coloco o valor, quanto foi de imposto de renda. Que ele vai descontar desses 27.300, ele vai descontar, ó. Tá vendo aqui, ó, recolher do desconto do reclamante. Ele vai descontar R$300. Marca em apurar. Beleza? Beleza. Aqui eu estou falando dos créditos do reclamante. Os 27.300, 27 e desconto de 300 de imposto de renda. Aqui em outros débitos do reclamado, ó, ele já deixa os 1.500 que sobraram aqui para eu distribuir aqui. O que esses 1.500 vêm da onde? Do pagamento do INSS. Então eu marco aqui, ó, INSS. Não preciso nem marcar nada, eu deixo só apurar mesmo, porque ele sabe que esses 1.500 vão vir para cá. Beleza? Salvo. Aí agora eu vou liquidar. Tudo isso agora eu estou no dia 23/11/2021. Agora eu vou voltar para hoje. Ele já fez as deduções lá, eu vou voltar para hoje, ó, 18/5/23. Aí eu liquido. E vamos ver o relatório. Aqui está a diferença. Aqui embaixo ele informa o pagamento total, 28.800. E aqui embaixo ele faz as divisões. Ok? O que foi pago por reclamante, o que foi pago, o que foi recolhido em imposto de renda e INSS. Mais uma vez, eu confesso que eu acho essa forma aqui de atualização, de dedução de valores pagos, eu acho um pouco confusa. Tá? Mas está aí, incontestável, estão os valores corretos. Aqui, para quem é do Tribunal do Rio de Janeiro, a gente está seguindo aqui a súmula 4 do TRT, tá? Do Rio de Janeiro, muito usada, muito importante, mas está aí, tá ok? Então é isso, gente. Esse vídeo foi para falar sobre a atualização da tabela do imposto de renda, mas aqui no nosso canal a gente sempre vai além, né? Então a gente falou bastante sobre a parte teórica do imposto de renda, fato gerador e tal, e fizemos de quebra aqui um belo exercício. Beleza, gente? É isso. Bom, se você gostou da metodologia, se você está gostando aí do nosso canal, além de se inscrever, além de curtir, além de compartilhar, convido os senhores a dar uma olhadinha no nosso curso, tá? Um curso legal, está sendo revisado, está bem atualizado, a metodologia é essa, bem dinâmica. Link está na descrição. Espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa, manda um comentário que eu respondo a todos os comentários. Beleza, gente? É isso. Um abraço a todos e até a próxima.